Então, nesta manhã, nós vamos falar, o título da mensagem é Desculpas para dizer não ao chamado de Deus. Quem já deu desculpa aqui quando Deus chamou? Então nós vamos falar sobre Moisés. Eu quero que você entenda que nós somos tão enrolados, nós tentamos convencer a Deus com nossos argumentos que não há outra saída para fazer o plano de Deus. Nós queremos que Deus se encaixe no nosso plano. Senhor, não tem jeito, eu não vou conseguir fazer. E aí nós entramos como conselheiros de Deus. Nós queremos dar conselho para Deus. Senhor, veja bem, eu não consigo, por isso, por aquilo. Aí Deus fica olhando para você e fala, você é inteligente, hein? Então, nós queremos aconselhar Deus. E nós queremos mudar o plano que Ele traçou para nós. Então, baseado nisso, eu quero falar sobre Moisés. Porque com Moisés não foi diferente. Ele entrou numa disputa acirrada com Deus em relação ao que Deus chamou ele. Moisés passou 40 anos no palácio como estudante. 40 anos, irmãos. Ele nasceu, colocaram ele numa cestinha, que iam matar as crianças. Chegou lá no palácio, a rainha pegou e entregou ele para a própria mãe, Joquebede. E aí, ele passou mais 40 anos no deserto, como pastor. Ele matou um homem com 40 anos de idade, ele foi lá e ele discutiu com o egípcio, com o pessoal lá, com o pessoal e matou o cara. E aí ele foi para o deserto. Você está no deserto, será? Será que você matou alguém? O que ele matou? Ele matou o chamado dele. E aí foi para o deserto. Tem gente que está 40 anos no deserto. E aí, depois disso, com 80 anos, olha como ele é inteligente. Com 80 anos de idade, ele não tinha ideia que ele ia passar mais 40 para libertar o povo. Então vamos lá, no livro de Êxodo, no versículo 3, no capítulo 3, do versículo 4. Nós vamos estudar, porque você vai colocar o teu nome no lugar do nome de Moisés. Porque é assim que funciona. E aqui não é uma acusação, é que todos nós somos assim, inclusive o pastor Nelson também. Eu vou contar meu testemunho para vocês. Quando Deus falou para abrir igreja, eu falei, não, pastor, Deus, você está... Mas desde que eu tenho 7 anos de idade, eu tenho essa profecia que eu seria pastor. Êxodo 3, no verso 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximara para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Eu pergunto para você hoje, quando foi que você teve um encontro com Deus? Veja bem, a sarça estava ardendo, a sarça não se consumia, e Moisés foi lá, de curioso. Às vezes você entra numa igreja de curioso, fala, vou lá na igreja lá ver como é que é. Um convidado para ir para a igreja. Quem aqui já não foi? Nossa, eu adoro tanto louvor. Eu não gosto da palavra, mas do louvor eu gosto. Aí Deus te pega, aí você vira um pregador. Então Moisés viu aquela sarça dentro, falou, caramba, que bonito. Aí Deus falou, gostou? E chamou pelo nome, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E aí, ele diz assim, no versículo 5.
Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Aí Moisés falou: ih, agora enroscou. Quando Deus te coloca na terra santa, igreja, quando Deus fala para você: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é uma terra santa, acabou para você. A partir de aí, quem domina a tua vida é o Senhor. Quando Deus te chama, quando Deus fala: olha, eu estou te chamando. E aí Deus vem e se identifica para Moisés. Vamos lá no versículo 6 agora. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais. Deus se identificando com Moisés. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Aí Moisés percebeu que ele estava falando com o próprio Deus. E Deus falou para ele que ele tem visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tem escutado o seu clamor. Por causa dos teus feitos, dos feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus está ouvindo o teu clamor. Deus ouviu o clamor e desceu para livrar. Eu vou te levar para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Opa! Só que, tem um detalhe. Irmãos, a vida do crente não é fácil. Se alguém falar para você: ó, vai para a igreja porque a tua vida vai ser uma bênção, vai mudar, você vai ganhar muito dinheiro, é tudo mentira, viu? Deus tem um chamado, tem pessoas que têm o dom da riqueza, tem pessoas que não. Mas mesmo que você tenha o dom da riqueza, saiba que haverão inimigos. E Deus falou para Moisés: olha, a terra... Deus primeiro falou a coisa linda, a coisa bonita. É como você vai procurar um emprego. Todo mundo fala o salário, que é coisa maravilhosa. Ninguém fala do gestor, que é um chato, que você vai ter problema lá. Ninguém fala a coisa ruim. Mas Deus falou assim: olha, vai ter uma terra maravilhosa, cheia de mel, com fartura. Só tem um probleminha. Lá tem cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Você vai ter que vencer todo mundo. Saiba que aonde você for, você vai ter inimigo. E você vai ter que vencer o inimigo. Não adianta, porque o que Deus faz, Ele faz. Inclusive, a pregação do evangelista Tô aqui na quinta. O que é para Deus fazer por nós, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, você que vai ter que fazer. Moisés se sentiu um Zé Ninguém. Falava assim: quem sou eu para Deus vir aqui, descer na terra e vir falar comigo? Eu sou inadequado para esse serviço. O Senhor quer livrar o povo e o Senhor vem falar comigo? O pastor chama você para a escola bíblica, para o louvor, para liderar algum grupo. Eu não tenho condição, eu tenho muito trabalho. Eu tenho filho, eu tenho criança. Eu tenho pé chato. Meu time não está ganhando. Eu estou triste. Eu quero morrer. Vai que Deus ouve isso aí. Aí Deus te conhece. E aí Deus vem e vai lá no Êxodo 3:12. Aí Ele vem e fala para você: assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Olha, você está nesse monte,
Eu estou te enviando, eu vou estar com você. Quando sair de lá, você vem adorar aqui. Eita Deus. Quando você sabe que Deus é teu ajudador, você não pode ter medo. Quando você confia em Deus de verdade, irmãos, presta atenção, que eu já ensinei para vocês. Na nossa fé, o mais difícil é crer. Falar que crer é fácil, crer é difícil. Porque quando você fala que crê, Deus te dá o desafio para você mostrar que crê. Falar que crê é fácil, irmãos. Abrir a boca e falar, eu creio. Creio nas promessas. Primeiro problema, não vai dar certo. Primeira manchinha, eu vou morrer. Saiba que todo mundo que nasce, Deus tem um plano. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6 diz assim: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? 6. O Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Então Deus está falando com chamado hoje. O teu chamado. Quem é que está te chamando? É o Senhor. O que o homem pode fazer contra o teu chamado? Se Deus te chamou, Ele vai lutar contra, para você não realizar o chamado. Mas de quem é a responsabilidade do chamado? Sua. Deus chama, olha pastor Nelson, eu tenho uma obra para vocês aí, viu? Ah, sim, Jesus. Eu vou levar vocês para o Paquistão. Eu falei, peraí, senhor, o senhor não está enganado no país aí, não? Paquistão? Lá tem Talibã. Lá a gente tem que andar com pessoas armadas do nosso lado. É lá mesmo que você tem que ir. Ah, beleza. É lá que vocês vão ficar presos. É lá que o Rubinei não vai ficar enrolado lá na saída. É lá que vão pedir dinheiro para vocês. É lá que vão pegar teu passaporte. Que nem pegaram o meu passaporte. O cara ficou dando volta no aeroporto. E eu sem passaporte. Falei, e agora? Como é que eu vou voltar para o Brasil? É lá que eu, na entrada do país, eu assinei um documento. Que se não saísse no dia, se eu não saísse no dia determinado na passagem, ficaria preso lá por 5 anos de livre e espontânea vontade. É lá. E aí, Deus fala o seguinte para Moisés, Êxodo 3, 7 a 10. Olha só a missão. Simples, aqui é uma missãozinha. Coisinha pouca. Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Deus falando, eu estou de olho, viu? Tenho ouvido o seu clamor. Então Moisés estava clamando. Você está clamando? Você está orando? Então se prepara. Deus está ouvindo o teu clamor. Mas quando você clama, Deus vai usar você. Opa! Presta atenção. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Aí ele dá a ordem. Vai, pois imediatamente
eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Se fosse eu, ia ter uma crise de riso. Eu? Falar com o faraó? Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? O faraó podia pegar uma faca, te picar todinho, jogar você pro jacaré lá, ninguém nem ia saber quem é você. Olha só, Moisés estava orando. Olha como Deus é maravilhoso, inteligente. Moisés estava orando. Senhor, eu não aguento mais isso, aquela situação, é muito problema, tal. A Bíblia diz que o próprio Deus desceu. Foi falar com ele. Falou, você não estava orando, meu filho? Hã? Quantas vezes Deus desce e fala com você, você não está ouvindo o que Ele está falando? O Espírito Santo hoje, né? Mas você está orando? Aí Deus manda o socorro, mas você não quer fazer a tua parte. Eu ir lá falar com o faraó? Aí começa o quê? Então agora começa as desculpas. Quando Deus te chama e você tem desculpas. Aí agora, Moisés estava orando, o homem de Deus cheio do... né? Então Moisés, ele usou 5 desculpas. Quantas desculpas você tem? Moisés tinha 5. A primeira desculpa de Moisés. Êxodo 3:11. Agora. A primeira desculpa de Moisés. Eu sou inadequado para o trabalho. Eu não estou preparado. Moisés, contudo, interpelou a Deus. Olha, Moisés foi falar com Deus. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Deus falou, você vai lá. Ele falou, quem sou eu? Quem sou eu? Só que Deus falou para Moisés, eu estarei contigo. A primeira coisa que você precisa entender, quando Deus te chama para uma obra, não é você que faz. Quem faz é Ele. Você precisa se preparar para fazer. Se Deus te chamar para o louvor, você tem que aprender a cantar, você tem que aprender a tocar, você tem que aprender a ser submisso ao líder, vir nos ensaios, ler a Bíblia, entender o que você está cantando. Ou seja, é teu chamado. Se Deus te chamar para a recepção, você tem que aprender a receber as pessoas, você tem que ter um amor. Se Deus te chamar para a escola bíblica, você tem que ler, aprender o que você está ensinando, trocar ideias com os irmãos. Se Deus te chamar para pregar, você tem que saber pregar, você tem que saber comunicar. Se Deus te chamar para cuidar das crianças, da mesma maneira. Qual é o teu chamado? Deus às vezes te chama para algo. Limpar a igreja. Diante de Deus, não tem ninguém maior ou menor. Nós somos um corpo. O fato de eu estar pregando significa que eu sou melhor do que ninguém aqui. Porque a obra é feita por um corpo totalmente ajustado. Totalmente ligado, vivendo em amor, idade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você entendeu? Se
Se eu cantasse, você já estava indo embora. Mas ele está cantando porque é o chamado dele. Qual é o meu chamado? É ter sensibilidade do Espírito Santo e falar, Tiago Rosa, ele já conectou. Você tem que estar conectado com o reino. O meu papel não é fazer o que ele fez, porque nós somos um corpo totalmente ligado, vivendo em compromisso, como uma família. Quem é melhor que eu e ele? Ninguém é melhor. O melhor é ele. Te amo, viu? Primeira, então, desculpa de Moisés. Não estou preparado para a tarefa. A segunda desculpa de Moisés. Me falta conhecimento. Êxodo 3:13. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o nome que deverei dizer? O que eu falo? Moisés tinha medo de sua falta de conhecimento sobre Deus, diante do questionamento das pessoas. Às vezes você tem medo. Eu não conheço a Bíblia, pastor. Eu também não conhecia quando Deus me chamou. Eu falei, Jesus, o senhor tem certeza que eu vou ser pastor? Eu não conheço da Bíblia. Eu não tenho conhecimento. Mas Deus me chamou. E a pastora Lu. Nós fomos no evento onde nós fomos honrar um casal que ia ser ungido como pastores. E a gente já frequentava aquela igreja há muito tempo. Eu e a pastora ajudavam muito na obra. E aí o pastor falou assim, mas Deus está falando aqui que tem mais um casal para ser ungido aqui. Eu falei, que bênção, agora, só que eu não sabia que era eu. Aí eu, pastor Nelson, por favor, irmão Nelson, por favor, Luciane. Eu falei, o quê? Eu? Aí você fica que nem Moisés. Eu falei, eu? Eu não sei onde fica João na Bíblia, digamos, né? Não estou preparado. Eu não sei pregar. Eu não sei falar. Aí Moisés falou, mas se perguntarem para mim quem é o Senhor, o que eu falo? Moisés tinha medo, porque não conhecia. Moisés tinha medo dos questionamentos do povo quanto ao seu chamado. Você, Moisés, podia chamar outro, mas você. As pessoas vão falar, olhar para, mas você. O mundo vai apontar, mas até aí. O seu problema é com ele, que desceu do céu para te procurar. E aí, às vezes, a gente tem medo das pessoas que duvidam da gente. Será que foi Deus mesmo que te chamou? Sei não, hein? E aí, o que Deus respondeu no versículo 14? Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou. Olha que resposta. Eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quem foi que te enviou? Moisés, o eu sou. Aí dá mais nó na cabeça da pessoa. Como assim o eu sou? O Deus desconhecido lá de Paulo. Foi ele que me enviou. Você não precisa se preocupar com isso. Mas aí a terceira desculpa de Moisés. A primeira, eu não estou preparado para o serviço. A segunda, me falta conhecimento. A terceira, eu estou com medo de ser rejeitado. Aí tem que falar com a Meg, que é psicóloga. Estou com medo de ser rejeitado. Você já imaginou, pastor Nelson? O senhor me chama lá para pregar, não vai ninguém no culto? Uma vez, irmãos, vou contar um testemunho para vocês. Eu acho que eu nunca contei isso aqui. Me chamaram para pregar numa igreja. Cheguei na igreja, irmão, sério, tinha 3 pessoas na igreja. A pastora ficou sem graça. Ai, pastor Nelson, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus?
Tinha 3, 8. Foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Cheguei, eu nunca rejeitei pregar em lugar nenhum. A igreja estava vazia. Ô pastor, o senhor quer adiar o culto? Eu falei, não. Pregar. Preguei, irmãos. Preguei. Os vizinhos de cá e o vizinho de cá, as duas famílias vieram e aceitaram Jesus. E o cara está passando de bicicleta, parou, aceitou Jesus. A obra é de Deus, igreja. Você não precisa ficar preocupado com quantas pessoas tem, se tem milhões de pessoas. Não, você tem que fazer a obra. A responsabilidade é de Deus. E você tem que estar disposto. Então, aí no Êxodo 4:1, vamos lá. Então Moisés replicou a Deus: mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que Yahvé te tenha aparecido. As pessoas vão duvidar mesmo. Não é verdade. Yahvé apareceu para você. Não é possível. Não. Podia aparecer para qualquer um. Mas para você. Moisés, ele tinha uma ferida no coração. Porque ele foi rejeitado pelo povo dele. Há 40 anos atrás, Moisés defendeu um de seus das mãos de um egípcio, rompendo com a corte de Faraó. E ele esperava que os israelitas levantassem ele como libertador, por ele ter feito aquilo. Ao contrário, ele foi humilhado, rejeitado. Ao invés de se unirem a ele na missão, o mandaram para o deserto. Moisés achava que ele ia vencer na guerra contra aquele egípcio. E os israelitas estavam comendo carne do Egito, bebendo água do Egito. Falou: Moisés vai acabar com o nosso negócio aqui. Mandaram ele para o deserto. O próprio povo dele. Presta atenção, vou te dar uma notícia. Quando você, na tua família, aceitar Jesus, se eu for o primeiro lá, a tua família vai te rejeitar. Vai quebrar santa agora? Vão te rejeitar. Só que se você está ligado e conectado ao Rei da Glória. E Moisés, naquele momento, temeu ser rejeitado de novo. O que acontece? Quando a gente tem um problema, a gente tem medo desse problema voltar para a gente. Que ferida você tem carregado no teu coração? Você já se sentiu rejeitado? Quando a gente precisa de ajuda de alguém, e esse alguém não te ajuda, você fica triste. As pessoas viraram as costas para Moisés. Alguém já virou as costas para você? Pessoas até que você já ajudou? Às vezes as feridas que carregamos no coração nos faz não apenas ficar desacreditado nas pessoas. Você começa a desacreditar do poder de Deus para restaurar relacionamentos, para curar as feridas, para levar além. Se você tem um problema no relacionamento emocional, com namorado, esposa, com família, na igreja, você começa a desacreditar aonde você foi ferido. Eu não vou mais ter namorada nem namorado, porque eu fui ferido. Eu não sou curado ainda, eu não vou mais para a igreja, porque aquele pastor me feriu, aquele irmão, aquela irmã. Eu não vou ter família, porque a minha família é ruim. Eu não quero ter família, porque eu sou ferido pela minha família. Você começa a desacreditar que Deus pode curar você. E aí Deus vem e dá
sinais para Moisés. Você pode pedir para Deus sinais na tua vida. Senhor, eu quero um sinal então. Vamos lá, do 2 ao 9. Êxodo 4, do 2 ao 9. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Deus vai usar o que você tem. Presta atenção. Olha para o irmão do lado e fala assim: irmão, Deus vai usar o que você tem. Aí Deus perguntou para Moisés: o que é isso que tem na mão? Respondeu Moisés: um cajado. Um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Então estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a tua mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão, enferma ao peito. E assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditarem em ti, e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação no segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramará na terra seca. E a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Deus prova que Ele é contigo. E Deus provou que era com Moisés através dos sinais. Aqui começa a funilar o teu chamado. Aqui começa a funilar o nosso chamado. Deus deu 3 sinais a Moisés para calar a incredulidade. Só Deus poderia fazer aquilo. O que Deus está falando para Moisés com esses sinais? E o que Deus fala conosco com esses sinais? Que cabe a Deus e não a Moisés convencer ao povo de que tinha sido enviado por Deus. Qual é o nosso problema? A gente acha que nós é que vamos convencer. Quem vai convencer é o teu Deus. Você tem que entender que você está sendo enviado. Eu e o Ruminei no Paquistão, chegamos lá, a gente não tinha noção do que Deus ia fazer ali. A gente estava lá. Mas o que Deus fez naquele lugar é inacreditável. É surdo ouvindo, paralítico andando, cego enxergando. Umas coisas que você fala: meu Deus. Porque Deus que nos enviou. Aí Moisés falou: poxa vida. Teoricamente não teria mais argumentos, né? Mas tem. Aí Moisés falou assim: Deus, mas eu não tenho capacidade. Não tenho capacidade. Tudo isso é muito bonito, mas eu não tenho capacidade. Êxodo 4:10. Aí você começa na baixaria mesmo. É quando aí você fala, você não tem mais argumento. Aí você fala, não tem mais argumento. Êxodo 4:10. Agora é baixaria, né, gente? Desculpa do termo. Ele fala assim: no entanto, argumentou Moisés a Yahvé. Ele está falando com Yahvé, presta atenção, ele está falando com Deus, gente, pessoalmente. Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me,
nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Eu não sei falar, então eu não vou. Oh, glória! Agora Deus vai me liberar. Não sei falar. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Deus, você está chamando alguém para uma responsabilidade para a qual não o preparou. A resposta de Deus foi suficiente para silenciar o argumento de qualquer pessoa que pense que seus defeitos físicos são limitações para Deus. Você tem dado algum argumento para Deus com relação a você? Eu não sei andar, eu não sei falar, eu sou feio, se bem que aqui só tem gente bonita, aleluia. Eu sou pobre, eu sou rico, eu sou isso. Deus olha para você. Você já tem falado para Deus, eu não tenho capacidade para fazer? Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor. Presta atenção, que toda pergunta tem uma resposta para Deus. Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo, com boa visão ou cego? Não sou eu? Tome. Esquerda, direita, jebe, cruzado. Moisés já caiu no chão. Quem fez você? Quem te conhece? Quem te formou? O próprio Deus. Ele sabia que ele sabe que você é gago, que você é mudo, que você é surdo. Ele sabe tudo. Se ele te chamou, ele se responsabiliza pelo chamado. Não tem desculpa. Tem desculpa. Aí Moisés falou, eita, agora o negócio ficou feio. Se Deus quisesse que Moisés fosse um grande orador, teria feito Moisés dessa forma. Mas não era isso. Deus queria que Moisés libertasse o povo. Presta atenção. Olha para o irmão do lado e fala assim, você recebeu habilidade suficiente para realizar a obra de Deus. Ele, diga agora assim, ele se responsabiliza por tua habilidade. Todo o problema de Moisés agora está resolvido. O meu e o teu também? Não. Que agora Moisés vai no tipo, quando dá o pênalti na final do campeonato, o cara pensa assim, se eu chutar e for gol, eu vou virar um rei. Mas se eu errar, acabou a minha vida. Eu não vou chutar. Deixa para os outros aí. Moisés falou, eu não quero ir. Aí chegou na baixaria total, né? Deus falou, você não quer? Vamos lá, Êxodo 4:13. Agora, Moisés mostrou o coração dele de verdade. Como diz a Renata, a Rosa, é de verdade. Tem uns que são de verdade, tem uns que são genéricos. Fake news. Aí assim, contudo insistiu Moisés com ele. Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Acabou. A resposta de Moisés revela que o que estava por trás de todas as desculpas. Quando você dá desculpa, a resposta que você está dando para Deus é assim, eu não quero. Eu não quero perturbação na minha casa. Eu não quero problema comigo. Eu não quero me arriscar. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho afazeres na minha casa. Eu tenho uma vida que nada acontece, mas eu tenho a minha vida lá. Vou arrumar o chuveiro hoje. Eu quero continuar na minha vidinha segura, sem o meu futuro arriscado. Moisés tinha medo do fracasso. Quem não se joga para fazer o que Deus chama, já é fracassado.
Se Deus chama para fazer algo que você não faz, você já é um fracasso. Um fracassado. Eu falei para os meninos, eu quero fantoche nos hospitais. Perfeitamente, pastor. Fizemos já no HCOR, fizemos na rede HCOR, fizemos na rede DOR, e agora tem um monte de hospital querendo que a gente vá fazer. Temos estrutura? Ainda não temos aquela estrutura, nós estamos lá. Zequinha, Aninha, Dudu não fala nada. Dudu é o pensador. Mas as crianças amaram. Saiu em redes sociais aí. E se eles falassem assim, pastor, isso aí está muito difícil. Não tem nada difícil para Deus. Nós vamos fazer, não vamos, Aninha? Aleluia. Hein, Dudu? Glória. Zequinha, dá uma glória aí, Zequinha. Aleluia. O melhor de tudo na minha vida e na tua vida é que Deus, Ele prevalece. Se nesta manhã Deus te chama, Deus fala, eu quero você na minha obra, eu quero você na minha presença, diga, eis-me aqui, Senhor. Se você algum dia falou, Senhor, eu não quero ir, pede perdão para Ele nesta manhã, diga, Senhor, me perdoa, reverte a minha resposta. Vai ter evento de homens, eu não vou porque está frio, não vou porque está calor, não vou porque não tem bermuda, não sei jogar futebol. Vai ter encontro de mulheres, não vou porque eu não tenho roupa, eu não tenho sandália. Encontro de jovens, eu não vou porque é longe, eu não vou porque hoje tem jogo do time, eu quero que o time perca para você chorar, mas o nosso vai ganhar hoje. Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, você vai porque Deus é contigo. Para de dar desculpa furada. Para de falar, eu não consigo. Para de ser um derrotado em nome de Jesus, um fracassado, uma fracassada. Diga, eu vou conquistar, eu vou conseguir, porque o meu Deus é comigo. Você quer aprender a tocar instrumento? Tem uma escola de instrumento, fala com o Tiago Rosa. Aleluia. Aleluia. Você quer aprender a pregar? Fale com o Rubinei, te ensina. A escola bíblica, fala com o pastor Nelson, fala com o pastor Álvaro, escolhe um aí, irmãos, e fala, eu quero aprender. Quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero aprender a orar. Toda quarta-feira estamos aqui de manhã orando. Eu quero aprender a cantar, pastora. Fale com o pastor Nelson, eu te indico alguém. Tudo que você quer fazer na tua vida precisa determinação, trabalho. Obviamente, você já tem a ajuda de Deus, mas nada é impossível para você. Nada é impossível. Eu vejo pelos irmãos aqui, Pardal vai trabalhar no freio, ele fica pensando o dia inteiro, hoje eu vou tocar na igreja. Está lá, aí chega aqui com mãos de fada. Você vê quando o Pardal chega, ele já... Vem cá, Pardal, mostra para o pessoal como é que você chega. Chegou na igreja, todo brabo, homem brabo. Hoje olha como é que está. Ele é tecladista. Ele chega na igreja, ele sobe aqui assim, com a mãozinha assim, ó. E agora ele é tecladista, né? Você já viu aquele do Caio lá, da família lá? Na propaganda das mãos? E aí? Ele vem, ele chega aí, ó, o cara, ó. Você trabalha com o quê, Pardal? Diz aí. Trabalho com freios. Onde você marretou bastante lá? Bastante. Você ficou pensando, podia estar lá no encontro. Com certeza. E aí você vem... Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém? Gente, todo mundo. Babi, vem cá, Babi. Vem cá, Babi. Babi chegou na igreja. Tinha a baterista, foi embora. Aí Babi falou, agora a batera sou eu. Falei, Babi, bateria, Babi. Vai, Babi.
Dá umas pauladas lá para a gente ver. Gente, você pode fazer tudo. Babi chegou. Olha, você vê aquela mocinha toda, né? Põe a cabeça lá. Aí ela chega. Vai, Tiago, Rosa e Babi. Viu? Pode continuar, né? Pode continuar. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.